Se Nossa Senhora fosse uma mulher qualquer, se Nossa Senhora tivesse o pecado original, jamais ela poderia ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Deus, porque Jesus é homem e Deus. Terceira ofensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, que a graça e a paz de Deus, o amor da Virgem Maria esteja na sua casa, na sua vida neste momento, que eu vou estar entrando dentro da sua casa, através desse vídeo, através dessa catequese de hoje, falando sobre a devoção dos 5 primeiros sábados de cada mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Então eu quero pedir o Espírito Santo de Deus para iluminar a sua vida, para iluminar a sua família, que os santos anjos do Senhor estejam nesse momento sobre a sua casa, acampando sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Quero pedir a Deus também, nosso Pai, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, que eles possam visitar os doentes nesse momento. Se algum doente está no hospital ou no leito da cama, me ouvindo, eu quero pedir que Deus abençoe você. Que Deus te ajude, se compadeça da sua vida, que o Senhor Jesus possa te ajudar a levar essa cruz, meu irmão, minha irmã. Que você entregue essa enfermidade nas mãos de Deus, seja uma depressão, seja uma cirurgia, amputação de uma perna, qualquer coisa que você esteja passando neste momento, eu te convido a unir as tuas dores com as dores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de começar os nossos trabalhos, eu gostaria de ler um texto bíblico para vocês, para poder nós termos base naquilo que eu vou explicar para vocês hoje sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, essa devoção, ela é uma devoção também que é bíblica, né? É uma devoção que tem bases bíblicas, como eu já expliquei mesmo para vocês. Eu sempre gosto de trazer devoções que tenham base na palavra de Deus. Então aqui Lucas narra para nós o episódio do velho Simeão, né? A promessa que Deus fez para Simeão, que ele não morreria sem contemplar o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Então a palavra de Deus aqui em Lucas 2:33 diz: seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar sua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Graças a Deus. Também tem outra palavra em Lucas 2:51 que diz, fala da perca de Jesus no templo, né? Nossa Senhora e São José ficou muito aflita pela perca de Jesus, quando eles foram para Jerusalém cumprir os preceitos das festas judaicas, e nesse meio nosso Senhor meio que se perdeu dos pais. Então, o que diz a palavra de Deus? Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, obediente a eles. Sua mãe guardava todas as coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Palavra da salvação. Então, quando nós falamos da devoção ao Imaculado Coração de Maria, vocês viram em 2 passagens bíblicas que os autores sagrados falam do coração de Maria. Então, antes que venha aqui as críticas, né, contra o meu trabalho, contra a catequese, mas na Bíblia não fala do coração de Maria. Se vocês forem inteligentes um pouquinho e fazer uma análise bíblica verdadeira, sincera, vocês vão ver que o texto bíblico falou sim do coração. Então, todas as dores, os sofrimentos de Jesus estão ligados a Maria. O coração de Jesus está ligado ao coração de Maria. Para aqueles também que negam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é só ler o relato da paixão. O que foi que o soldado fez? Sabendo que Jesus já estava morto, lanceou o peito de Jesus. Aquela lança perfurou o coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a Bíblia diz que de lá jorrou sangue e água.
Esse jorrar sangue e água para nós católicos simboliza o Espírito Santo e os 7 sacramentos da Igreja Católica. Porque sem o sacramento, a gente não pode se salvar. Sem o sacramento, os homens não vão se salvar. E principalmente o santo batismo. Então, só vou ler aqui o que eu preparei aqui, um breve comentário, né, que diz assim: Nossa Senhora, por ser Mãe de Deus, tem uma dignidade infinita. Isso que a gente está dizendo é um doutor da Igreja, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica 1:25. Por conta disso, cada pecado cometido diretamente contra ela tem uma gravidade elevada. Assim, os pecados contra a Virgem Maria causam uma desordem em nós e no mundo. E esta desordem precisa ser reparada. Eu já falei aqui das orações de reparação, e todas as vezes que nós pecamos, nós cometemos um delito grave contra Deus. Em primeiro lugar, eu quebro a minha comunhão com Deus, e eu quebro a minha comunhão com a Igreja. Por isso que dentro da Igreja Católica nós temos os 7 sacramentos, e dentro dos 7 sacramentos da Igreja nós temos o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão. Então, quando eu peco, quando eu quebro a minha comunhão com Deus, com a Igreja, com a Virgem Maria, com o meu próximo, eu preciso fazer essa confissão. Mas uma confissão bem feita e autêntica, e oferecer como reparação pelo dano que eu causei à Igreja. Porque nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Então, quando eu peco, eu quebro a comunhão com essa Igreja universal, né, com esse corpo místico de Cristo, e para que eu seja reabilitado de novo, para que eu aceite de novo, para que eu seja aceito de novo por Deus, pela Igreja, eu tenho que me humilhar através do sacramento da confissão. Muitos não acreditam no sacramento da confissão, principalmente as pessoas de outras religiões. Elas têm dúvida: mas os católicos se confessam com o padre? Será que são ignorantes, que não leram o texto bíblico? Que Jesus disse: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ele também falou para os discípulos: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que vocês reterem serão retidos. Então Jesus deu autoridade aos apóstolos para eles perdoar os pecados. Mas, como infelizmente a teologia protestante ela não acredita na sucessão apostólica, aí fica difícil eles acreditar no sacramento da confissão. Mas, quando alguma pessoa que é de outra religião peca, ela tem que conversar com o pastor da sua igreja, porque ela vai ser disciplinada. Por exemplo, uma pessoa na igreja evangélica comete adultério. Toda a igreja e o pastor fica sabendo. O pastor vai chamar aquele casal, vai conversar com eles e vai afastar aquele casal por um tempo, porque eles infringiram a lei de Deus. Logo, isso não é uma confissão? Então o pastor vai dizer: você vai ficar 3 meses, por exemplo, sem participar da ceia. É um exemplo que eu estou aqui dando para refutar a confissão. Então, de qualquer forma, é também uma confissão. A questão é como a gente interpreta as coisas. Mas, quando o evangelho é para massagear o nosso ego, quando a gente usa o evangelho para refutar somente aquilo que a gente acredita e tem como verdade, aí é bom. Mas, muitas vezes, usamos palavras desencontradas na Bíblia só para acusar os católicos, só para acusar a Igreja Católica. E isso é muito feio, isso é muito desonesto. Então a gente tem que fazer uma teologia séria, não uma teologia de boteco, somente para combater a religião dos outros. Aqui diz mais o seguinte: ao aparecer a irmã Lúcia em 1925, 8 anos após as aparições de Fátima, Nossa Senhora lhe aparece com o menino Jesus e pede que propague a devoção da reparação aos pecados cometidos contra seu imaculado coração. Entendemos então os 5 tipos de ofensa que são cometidos contra a dignidade da Virgem Maria. Oh meu Deus, por que é difícil entender isso? Se os mandamentos dizem que nós temos que honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o próximo, né, amar o próximo como a ti mesmo, eu ofendo o meu próximo quando eu peco contra ele, quando eu faço alguma coisa que ofende a ele, eu estou pecando contra ele e contra o 2º mandamento da lei de Deus. Então, se Maria não é sua mãe, aceite também como sua próxima. Então, quando você diz uma blasfêmia, um nome feio, uma falta de respeito com a mãe de Jesus, você está pecando contra o 2º mandamento, porque você não está respeitando o próximo.
Então, minha gente, vamos ler a palavra de Deus e pregar a verdade para o povo. Não fazer terrorismo com a Bíblia, não fazer leitura fundamentalista, como eu disse, com o texto bíblico, só para condenar os outros e a religião dos outros. A primeira ofensa é contra Nossa Senhora. A primeira ofensa contra a sua Imaculada Conceição. Ou seja, Maria Santíssima é virgem antes do parto, depois do parto, e continua sendo virgem até hoje, vai dizer Santo Agostinho. É a segunda ofensa, né? Contra a sua virgindade. A Imaculada, quer dizer, o pecado contra a Imaculada Conceição da Virgem Maria é você dizer que Nossa Senhora não foi concebida do pecado original. São Cirilo de Jerusalém, de Antioquia, ele vai dizer que Deus não quis que sua Mãe Santíssima fosse escrava do diabo nem um dia. Por isso que ele a preservou, Maria Santíssima, do pecado original. Somente 2 pessoas foram isentas do pecado original. Jesus, porque é o Filho de Deus, e a Virgem Maria. Se Nossa Senhora fosse uma mulher qualquer, se Nossa Senhora tivesse o pecado original, jamais ela poderia ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Deus, porque Jesus é homem e Deus. Terceira ofensa contra a maternidade da mãe de Deus. É você negar que Maria é mãe de Deus. Também a teologia protestante não acredita nessa verdade. E eu pergunto, Jesus é o quê? Jesus não é homem, Deus? Ele não desceu das alturas, não se encarnou no ventre da bem-aventurada Virgem Maria? Quando eu digo que Maria é mãe de Deus, quando eu rezo a Santa Maria, mãe de Deus, eu não estou dizendo que Maria é a mãe de Deus, Pai. Eu estou dizendo que ela é a mãe de Deus, Filho. Porque nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. O dogma da Santíssima Trindade. Quarta ofensa. De quem leva crianças a desprezar e até mesmo ter ódio da Virgem Maria. Quantas vezes a gente vê por aí os pais, as pessoas dizendo para não amar Nossa Senhora, né? Dizendo para os filhos dizer palavras feias contra a Virgem Maria. Se você não gosta que ninguém diga palavras feias com a sua mãe da terra, como é que você pensa e acha que Jesus fica quando você diz uma blasfêmia ou um nome feio com a mãe dele? Então, se você quer que as pessoas da terra respeitem sua mãe, em primeiro lugar, respeite também a mãe de Jesus. Estas ofensas, e aqui a quinta é ofensa contra as imagens da Santíssima Virgem Maria. É blasfemar contra as imagens de Nossa Senhora, é quebrar essas imagens, é profanar. Essas ofensas podem ser cometidas por nós ou por outros. E ofende não só a Maria, não só a Maria, mas também a Deus. Pois ela está na eternidade unida de uma forma hipostática a Deus, por conta de ser a própria mãe de Deus, na pessoa de Cristo. Então a devoção dos 5 primeiros sábados, infinitamente pequenas e incapazes como somos, somente é possível ajudar a restabelecer essa ordem natural das coisas, pedindo a ajuda de Deus. Então, quando o pecado ele causa a desgraça no mundo, ele causou a desgraça no mundo, mas ele continua causando essa desgraça, essa desordem no mundo, no cosmo, no universo e principalmente na vida do homem. Por isso que nós temos que ajoelhar e pedir perdão a Deus. Por isso que nós temos que fazer a oração de reparação a Deus por todos os pecados, os terríveis pecados que nós cometemos contra Deus, contra a dignidade de Deus, todo santo dia. Para oferecermos esse pedido de reparação a Deus, Nossa Senhora nos pede que durante 5 sábados, 5 meses, 5 primeiros sábados de cada mês consecutivo, façam 4 gestos de reparação, que eu vou ler aqui embaixo. Então, quando Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, ele pediu a reparação das 9 primeiras sexta-feiras do mês. Como Nossa Senhora é humilde, ela apareceu para a irmã Lúcia, mostrou seu coração doloroso, imaculado e todo dilacerado, simbolizando ali os pecados da humanidade. Ela pediu 4. Ela pediu 5, desculpe, porque Nossa Senhora ela não quer ser mais do que Jesus. Nossa Senhora ela não quer ser mais do que o Filho nem mais do que Deus. Ela é humilde, por isso que ela pediu 5 apenas. E que se nós fazermos, nós vamos evitar as guerras, nós vamos evitar os conflitos, mais pecadores vão se converter, né? Mais pecadores vão aderir à verdade. Então esse gesto diz o seguinte, são 4 os gestos que Nossa Senhora pediu que fizéssemos para reparar os pecados cometidos contra seu imaculado coração. Primeiro, uma confissão reparadora, ou seja, essa confissão com intenção realmente da conversão, da mudança de vida.
e oferecer essa confissão como reparação por todos os pecados, sacrilégio e blasfêmia que você dirigiu a Deus e à Virgem Maria. Ao se confessar, oferecer-se em reparação pelos tantos que pecam contra o Imaculado Coração de Maria e não se arrepende e não pede perdão por estas ofensas. Importante, a confissão precisa ter esta intenção reparadora. Por isso que todo primeiro sábado de cada mês, se você vai fazer essa devoção, você tem que confessar, ou antes ou depois. Segundo, comunhão. Uma comunhão bem feita, autêntica, né? Reparadora também. Terceiro, recitar o Santo Terço. Quarto, 15 minutos de meditação para meditar os mistérios do Santo Rosário. Por que Nossa Senhora nos pediu isso? Nossa Senhora está no céu e já não sofre mais. Quem está com Deus, quem está na amizade de Deus, não sofre mais as coisas que alguém porventura comete ou fala com os bem-aventurados que já estão na eternidade. Mas ela conhece a desordem que é causada em nós e no mundo por ofender a sua dignidade. Eu disse que quando nós pecamos, nós ofendemos a dignidade de Deus, a dignidade da Santíssima Trindade e também da Virgem Maria. Por isso, nós oferecemos esta reparação, não somente por nós, mas pelo mundo, sendo um ato de caridade muito belo. A mãe de Jesus fez a seguinte promessa para a irmã Lúcia. Ela disse: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me encravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e fazerem 15 minutos de companhia meditando do Santo Rosário, nos mistérios do Santo Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, naquela época, no ano de 1917, a coisa não estava tão feia como está hoje. Nossa Senhora pediu o terço, mas hoje ela está pedindo o rosário. O rosário vai salvar este mundo, afogado no pecado, na descrença, no ateísmo, no modernismo, né? No comunismo. Todas essas coisas ofendem o coração de Deus e afastam o homem de Deus. Mas Nossa Senhora, como em 1917 ela derrubou o império diabólico do comunismo, também ela vai derrubar, agora no século XXI, em algumas partes do mundo, né, que não querem a Deus. Então eu convido você a fazer essa devoção, querido irmão, querida irmã, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, pela igreja e pela paz no mundo. Faça esse propósito com Nossa Senhora. E Jesus, ele também falou com a irmã Lúcia, ele disse: Jesus, nos 2 anos seguintes, 15 de fevereiro de 1926 a 17 de dezembro de 1929, insiste para que se propague esta devoção. Lúcia escreveu: da prática da devoção dos primeiros sábados, unida à consagração ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a paz do mundo. Ela própria declarou a vidente Lúcia: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Isso Nossa Senhora disse no dia 13 de junho de 1917. Também ela disse na mensagem: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A mãe de Jesus, quando mostrou o inferno para os pastorinhos em Fátima, ela disse: para salvar essas almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Por isso que Nossa Senhora insistiu tanto ao padre Stefano Gobbi a consagração ao seu Imaculado Coração, a consagração do mundo ao Coração de Maria, a consagração da Rússia, né? E por que não dos países, das paróquias e da diocese, para que Nossa Senhora seja a guardiã, a guardadora desses países e até mesmo dessa paróquias e diocese. Se o mundo tivesse feito a consagração como Nossa Senhora pediu, a gente não estaria vendo aí, né, esse país que eu citei espalhando os seus erros pelo mundo, como a Virgem Santíssima falou. Tu ao menos empenha-te em me consolar
E diz que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, né, fazerem a confissão, a comunhão reparadora, vão receber as promessas de Nossa Senhora, que eu acabei de ler aí para vocês. Ela vai assistir na hora da morte. Ela vai triunfar sobre a tua vida, ela vai triunfar sobre a sua comunidade, né? Como eu gostaria, meus queridos irmãos e irmãs, de ter uma paróquia, que no momento eu não tenho uma paróquia, né? Eu cuido de um santuário que não é paróquia ainda, mas eu gostaria muito de ter, para poder incentivar cada vez mais essas devoções a Nossa Senhora, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas peço a oração caridosa de vocês, que vocês rezem por mim, para que Deus, pelas mãos da Virgem Maria, possa me abrir essa graça de, o mais rápido possível, ter a minha paróquia. Então eu quero finalizar, né, dando a bênção de Deus, da Virgem Maria, para todos vocês, né, e pedindo que vocês levem a sério esse pedido que Nossa Senhora fez. Tem mais de 100 anos que ela fez esse pedido em Fátima, mas ele continua atual, vivo, até hoje, até os dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Então eu quero agradecer também todas as pessoas que rezaram pela minha saúde. Nesses últimos dias eu não estava muito bem, com problema seríssimo de pedras no rim, mas aos pouquinhos estou, com a graça de Deus, me recuperando. Então muito obrigado de coração a cada um que rezou, que colocou o seu joelho no chão, pedindo a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Então eu quero me despedir de vocês nesse momento, dando a bênção de Nossa Senhora, dando a bênção do coração imaculado da Virgem Maria, para você e para toda a sua família. Quero que Nossa Senhora alcance a sua vida nesse momento, a vida da sua família, a sua casa, meu irmão, minha irmã, o seu trabalho. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.